Olá pessoal, muito bom dia, uma excelente terça-feira para todos vocês. Vocês estão no canal TRM, o canal do Livros Apócrifos, esse canal que tem o patrocínio exclusivo do Denilson, né? E você é o meu melhor convidado. Muita gente está se chegando agora, né? Pessoa que são da Testemunho de Jeová. Deixa eu desligar aqui. Testemunho de Jeová, pessoal que está aí na catolicismo, igreja católica, meus irmãos, muito obrigado. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o nosso irmão Francisco. Francisco é um homem de Deus, sabe? Eu conheço várias pessoas católicas, pessoal. Você que é evangélico, você que está processando uma fé em arroz. Eu vou te falar, pessoal, são pessoas convertidíssimas, pessoas que têm um espírito do Criador nelas, por incrível que possa parecer. É muito, muito interessante. Então, a todos vocês que têm participado do nosso canal, o meu muito obrigado a todos vocês. Eu queria falar o nome de todas as pessoas que participam comigo. Tem algumas pessoas até que são até bacanas. Olha, eu estou vendo teu canal lá, irmão. Estou assistindo o seu canal. Tem um amigo Silvério que vê sempre. Temos algumas pessoas que estão sempre conosco aí, estão sempre nos abraçando. A Jéssica e o Bruno, esses são meus braços, esses já estão aí. Esses são meus corujas, eles ficam o tempo todo e aí quando acaba eles puxa a orelha. Ô irmão, aí não dá, né? Tem que ser assim, assim. Eu gosto muito porque é uma troca de conhecimento, são duas pessoas de Iarro. Eu sempre falo aqui, elogiar eles, o irmão Hélio também que esteve aqui conosco. Enfim, pessoal, a gente chama de irmão num sentido carinhoso, não que tenha religião que você tem que chamar de irmão. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Então o carinho que a gente tem um pelo outro é muito grande, a ponto de chamarmos de irmão, de irmã, de companheiro. Mas essa foi uma tradição religiosa que foi impetrada pelas pessoas. Você não fica chamando todo mundo de irmão. Por isso que às vezes eu não tenho mania de ficar chamando irmão, irmã. Eu falo mais pessoal, gente. Pelo menos estou sendo autêntico e verdadeiro com todos vocês, né? Tem muita gente que chama de irmão, chama disso, aquilo, outro. Na verdade, acabou... mete o pau no outro irmão, fala do outro irmão e coisa parecida. Mas nem sobre isso que a gente tem que comentar, não. A gente tem que comentar sobre a promessa, sobre a palavra de Yahushua, sobre a salvação e elucidar algumas dificuldades que as pessoas têm, porque nós temos três frentes aí. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos os livros apócrifos e temos a história do Brasil, pessoal. Gente, está difícil de chegar nessa história do Brasil, hein? E quando chegar nessa história do Brasil, vocês já vão saber a história toda, né? Eu quero pegar um livro de história, eu quero ler o livro de história, que não tem nada a ver com Bíblia, para vocês pegarem a Bíblia e compararem. Vocês vão ver que coisa, vocês vão ficar assustados, né? Tem uma passagem na história do Brasil que eu li quando era criança, que quando o Cabral afirma que ele viu monstros marinhos. Eu vou contar uma história para vocês sensacional, quando eles estavam vindo para cá, né, com a Santa Maria, Pita e Nina, né, que são os três navios que vinham para cá, que ancorou lá na terra de Ilha de Pascoal, lá na Bahia. E a gente vai contar essa história para vocês, e depois os navios que trouxeram os moradores de Arrochurum, escravizaram nossos irmãos hebreus que estavam em Arrochurum. Mas isso é uma história que eu vou contar depois. Eu contei sobre a Atlântida, no vídeo passado eu contei sobre a Atlântida. Tem alguns fatos que eu não consegui concluir, porque o tempo é muito curto. Aqui eu vou falar sobre a Guerra dos Anjos, vou dar início à saga da Guerra dos Anjos. Daqui a pouquinho eu vou estar falando com vocês. Para encerrar aquele videozinho, para a história ficar completa, assim, a cereja do bolo, Arrochurum é a cidade que estava junto com a Atlântida, que ficou submersa, e que os filhos de Israel, ou os hebreus, filhos de Jacó, ficaram lá sobre o reinado do rei Salomão. Rei Salomão reinou em Arrochurum e em Hebrom. Hebrom era o castelo de Esaú, que depois, se você pesquisar Hebrom, esse castelo de Esaú ficava aqui na Quinta da Boa Vista. Acreditando você ou não, você pode pesquisar. Mas tem que ir fundo nas pesquisas, tá? Hebrom era aqui na Quinta da Boa Vista. Hebrom, não estou falando a cidade de Arrochurum, a cidade de Jerusalém, ou Jerusalém, que você conhece, era a capital dessa cidade de Arrochurum,
aonde Melquisedeque, o sumo sacerdote perfeito, morava. Ele apareceu ali, nessa cidade de Yahushua, que era o centro da terra, aonde os restos mortais de Adão foi jogado no Gólgota, que era o lixão, e o próprio Yahushua foi levado ao madeiro nesse Gólgota, aonde aquele sangue, aquela lança que transpassou ele, que saiu sangue e água, caiu sobre os ossos de Adão, perdoando os pecados de Adão. Então esses ossos foram lavados, banhados pelo sangue e pela água do Criador Yahushua. Por isso que aquele local ali, ele foi preservado, né? Todo aquele povo foi escravizado, foi retirado de lá, colocado em navios negreiros, levaram para a ilha de Madagascar, foram vendidos como moeda. Em Deuteronômio 28, você consegue ver isso, você consegue ler isso aí, essa profecia que se cumpriu, porque eles esqueceram o nome do Salvador. E o povo ainda continua sendo escravizado até hoje, 2020, porque se esqueceram da promessa. Você que é brasileiro, você que é nato daqui do Brasil, das Américas, você é um descendente dos hebreus. Parei, tá bom? Não vou falar mais aqui, porque esse vídeo eu vou começar a saga da Guerra dos Anjos. Tem um livro chamado Os Filhos de Éden, que eu gostaria que vocês pudessem ler ele. Ele conta a saga todinha dos Filhos de Éden, ou seja, os anjos, seres celestiais. A gente tem que falar dos anjos, pessoal, porque tem pessoas endeusando os anjos. Pessoal, são seres criados pelo nosso Criador, e a função do anjo era nos servir, até Adão pecar, né? Adão pecou, esses seres passaram a não servir mais a gente, eles servem ao Criador. E os seres caídos se levantaram contra nós. Há uma guerra de maior desvantagem para a gente, porque além deles se tornarem contra o Criador, eles se tornaram contra a criatura que somos nós. E eles acham que por causa da gente que se desenrolou tudo isso. Na verdade foi por causa de Adão mesmo. Se Adão se mantesse fiel, firme, não tocasse naquele fruto, deixasse Eva comer sozinha e não tocasse naquele fruto, talvez o Criador ia levantar uma outra companheira para Adão, que não fosse Eva, que fosse uma outra terceira companheira, porque a primeira foi a Lilith, segundo o livro apócrifo Lucifer, o primeiro anjo. Vamos ler os livros apócrifos? Vamos ler? Esse livro está na página 328, aqui a página 328, vamos ver se dá para você ver aí, 328, ó. 328, e o tema é esse aqui, ó. O tema é esse aí, ó. Tá vendo o tema? Aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. O tema, deixa eu ver aqui. O tema é esse aqui, ó. Tá meu dedo, ó. Tá vendo aqui o tema? Vamos lá? Vamos ler? Sexta-feira, não percam sexta-feira, Halloween. Pessoal, eu tenho um montão de história para contar para você sobre Halloween. Você quer saber sobre a festa Halloween que o mundo está fazendo agora, está comemorando? 31 de outubro, os 3 últimos dias desse mês, Halloween. Pessoal, a magia e a feitiçaria está impetrando nesse dia. Você acredita que, só dá só um spoiler rapidinho, as pessoas se vestiam de como nos filmes de terror, de bruxas e vampiros e bichos, para enganar os anjos, os seres maléficos que vinham atormentar a pessoa nessa data? Nós vamos trabalhar, né, isso tudo aí com vocês, tá bom, pessoal? Nós vamos falar sobre Halloween, sexta-feira, não percam, faremos um vídeo aí, um vídeo de 30 minutos, falando só sobre Halloween, tá bom? Você tem curiosidade? Tá curioso? Avisa os amigos, os vizinhos, sexta-feira o Denilson vai falar sobre Halloween. Tá certo, pessoal? Vamos à queda dos anjos? Vamos? Eu vou ler aqui para você. Primeiro eu vou contar a história, pessoal. Eu sempre conto a história primeiro. Como é que os anjos foram seduzidos para... Como é que aconteceu a queda dos anjos? Pessoal, os anjos são seres celestiais. A gente fala anjo, que a palavra J não existe, tá? Ele tem um outro nome. Mas eu vou botar seres celestiais para você entender. Eles foram criados, foram uma das primeiras criações do nosso Criador, do Eterno, do Poderoso. Ele criou 5 anjos primeiro, 5 seres celestiais. O mais forte dele, o arcanjo chamado Samael, que mais tarde veio se chamar Lúcifer, que não tem nada a ver com Samael. Lúcifer quer dizer cheio de luz, ou portador da luz.
O segundo anjo foi o Miguel, Miguel. O terceiro foi Rafael. O quarto foi Gabriel e o quinto Uriel. Então são 5 anjos poderosos, e desses 5, inclusive o Lúcifer, ou o Samael, tomou conta dos irmãos, colocando roupa mesmo neles, cuidando deles, né? E todos eles, cuidou de Miguel, cuidou de Gabriel. Eu vou falar El, porque o El, essa palavra, esse sufixo El, veio da Grécia, dos gregos. Se você, toda a história da Grécia, de Deus e semideus, é tudo roubado, tudo pergaminho roubado do povo hebreu, da cidade de Aruxurum. Então esse Gabriel, o Rafael, o Miguel e o Uriel, esses anjos, cada um tem uma função, cada um tem ele é um desígnio. O Gabriel, vou falar do Miguel. O Miguel, a função do Miguel é acompanhar o povo hebreu, o povo pretinho, as 12 tribos. É a função dele. Enquanto as 12 tribos estiverem dormindo, os pretinhos das 12 tribos estiverem dormindo, Miguel não estará aí. Miguel só serve. Miguel é o anjo da guarda de todos o povo hebreu, se você quer saber. O Gabriel foi o mensageiro. É aquele que traz as mensagens do Criador. Quando Yahushua veio nascer, ele trouxe a mensagem para Isabel e para Maria. Então ele é o mensageiro. O Gabriel, ele está sempre levando as mensagens. O Rafael, esse está desaparecido. No início das guerras prímivas, ele desapareceu. Ninguém sabe onde ele está. A Escritura menciona pouco sobre os livros apócrifos. E Uriel, ele também é um anjo guerreiro. Tá. Aí tem, dentro dessa turma toda aí que eu estou falando, aí foram criados Metraton, Azazel. Esses anjos, eles se rebelaram. Beuzebu, Satanás, Diabo. O diabo é a Lilith, tá? Beuzebu, Diabo, todos esses nomes que você conhece, Ra-Satã, são classes de seres celestiais diferentes. E todos eles tinham uma hierarquia dentro dos Els. Então os Els, que nós chamamos de céu, não tem um montão de planeta lá, pessoal? Cada um desse planeta, vamos botar assim para você entender, tinha uma classe de seres que morava neles, tá bom? E eram os seres criados pelo Eterno, porque o Eterno não se limitou a criar só nós. Eu não vou nem entrar em detalhe de outras criações, que é para não deixar sua cabeça meio tonta. Mas os seres celestiais basicamente são isso. E os seres celestiais viviam em harmonia, contando as coisas do Criador e atuando nos universos e nos planetas, levando assim a mensagem do Todo-Poderoso Yahweh junto ao infinito e ao universo. Até aí, maravilha. Que bom se tivesse uma secretária aqui, porque a gente fica falando da sede, né, pessoal? 13 minutos e eu não falei, não li a história. Então, pessoal, quando o Terron arrastou a terça parte do céu, quando diz que a cauda dele rebatou a terça parte do céu, não foi Lúcifer, não. Foi Terron que induziu Lúcifer a falar sobre o governo república, a contrariar metade, 1/3 da parte dos anjos, são milhões de anjos, a seguirem a ele com olho grande, com usura, querendo cargos maiores, querendo posição, coisas que não ia ter, que nem tem pessoas dizendo que vai morar no céu. O ser humano foi feito para morar na terra, e a terra é um pedacinho do céu, é lógico, Sião vai ser um pedacinho do céu, mas o ser humano foi feito para morar aqui, e os seres celestiais foram feitos para morar lá. Nós temos alma, e os anjos não têm alma. Eles são seres celestiais. Por eles não ter alma, por eles não ter sentimento, existia uma revolta, ou uma briga deles com o ser humano. Porque o ser humano é imagem e semelhança. Não é que é o Criador, não. Nós somos imagem e semelhança. Imagem é o que significa pensamento, e que é a glândula pineal espírito, e alma, que é o que nós falamos, sentimentos. E eles não provêm, eles não conhecem uma coisa chamada arrependimento. Agora eu só entender por que os anjos já estão condenados. Porque eles não podem se arrepender. A eles foi dado só um desígnio: obedecer ao nosso Criador. A nós temos a liberdade, foi dado para todo mundo. Mas nós temos uma coisa chamada sentimento, que está ligada à nossa alma.
E a nossa alma, pessoal, expressa tudo que a gente pensa. Tristeza, amor, alegria, ódio. Coisa que um computador, que a inteligência artificial não prova. A IA, ela não tem sentimento, ela tem inteligência, ela conhece tudo, mas ela não provou um sistema de computador, não provou aquilo que nem os computadores, nem a IA e nem os seres celestiais. Por isso que para eles há uma condenação para eles. Eles deveriam servir cegamente a Yahweh e não se levantar contra Yahweh. Para nós fomos dado outra opção. Nós devemos seguir cegamente a Yahweh, mas porém nós temos o sentimento. Você pode ou não pode servir. Você vai optar, porque no momento que Adão comeu a semente do bem e do mal, ele sentenciou toda a raça e espécie humana. Vou ler um pedacinho aqui para você, porque senão não leio nada, já são 15 minutos, passa rápido. A queda dos anjos. Em consequência desse julgamento, eles serão submetidos à angústia e ao estremecimento por terem desvelado aquela coisa aos habitantes da terra. Então os anjos falaram coisas para o habitante da terra que não podiam fazer. Por exemplo, esse negócio de cabala judaica, esse negócio de magia, simpatia, feitiçaria. Eles não deveriam falar isso para os homens. Mas os homens estão praticando hoje a magia e a feitiçaria. Magia é aquele negócio de pegar copo com água, botar pro alto. Existe uma magia fortíssima nisso aí. Pessoal, esse negócio de poder da atração, pensamento positivo, isso tudo é anjos que ensinaram. Ó, esse negócio aqui, ó, eletricidade, foi os anjos que ensinaram para os homens a falar. Os anjos que ensinaram os homens a falar. Você sabia disso? Ensinaram eles vários dialetos. Eles não deveriam fazer isso, eles se meteram onde eles não deveriam se meter. Os nomes daqueles anjos são os seguintes. Os primeiros deles, Sejaza, Senjaza. O segundo, Ataquifa. Vou falar o nome deles aí. Hein? O terceiro, Armen. O quarto, Cocabel. O quinto, Turarel. O sexto, Runjal. O sétimo, Dajal. O oitavo, Naquel. O nono, Baraquel. Décimo, Azazel. Azazel foi o décimo. Esse é perigosíssimo, esse Azazel. Esse Azazel ele vai ressurgir agora, quando forem libertos da prisão deles, que a prisão deles vai acabar agora, depois de 6.000 anos. Quando houver o grande terremoto, então todos eles vão sair. Vai ser terrível, eles vão vir com ódio do Criador. E um décimo, Arnarros, duodécimo, Bartajal, o 13º, Bucejal, o 14º, Raniel, o 15º, Turel, o 16º, Simpeciel, o 17º, Jatrel, o 18º, Tunael, o 19º, Turel, o 20º, Rumael e o 21º, Azazel. Esses anjos aí que eu estou falando para você, cada um deles revelou uma identidade ou um segredo dos astros, ou da medicina, ou da água, ou do mar. Eles revelaram, cada um desses revelou para o ser humano, para o homem que virou bruxo, o segredo das coisas do céu. E esses são os chefes dos seus anjos, esses nomes dos prepostos sobre 100, 50 e 10. O nome do primeiro é Jackson, ou seja, eles tinham divisões entre eles, existiam líderes, tipo células, que é feito hoje nas igrejas evangélicas. É aquele que seduziu todos os filhos do anjo. Esse primeiro aqui, o Jackson, ele seduziu. Você sabe o que é seduzir? A palavra seduzir? Ele seduziu todos os filhos dos anjos, trazendo para a terra e desencaminhando os intermédios das filhas dos homens. Cara, o cara ia lá. Você já viu aquele agenciador de terma? Ou então um cafetão de prostituta? Esse era esse anjo aqui, ó, chamado, qual é o nome dele aqui? O Jackson. Ele foi lá nos céus, lá onde eles ficam, onde eles poderiam ter um acesso, né? Eles não tinham sido expulsos. Essa raça aqui, desses 200 anjos, eles continuaram lá, e depois eles foram caindo, e tem anjo caindo até hoje, tá, pessoal? Até hoje, 2020, tem anjo, ó, despencando, porque a história, o livro não se fechou, pessoal. Nós ainda estamos na Bíblia, nós estamos fazendo a história da Bíblia, você acredita nisso? Nós estamos fazendo a Escritura Sagrada. Eu, quando prego sobre Yahushua, eu estou fazendo a Escritura Sagrada. Eu estou levando para você o conhecimento da Escritura Sagrada, coisa que os profetas levavam no passado. O conhecer do Altíssimo para as pessoas. Então esse anjo chamado Jecon,
Ele seduziu, ele chamou, cara, tem umas mulheres lá maravilhosas, vamos lá, vamos tomar ela. Alguns falam, não, cara, mas o Criador não permitiu. Não, vamos lá, rapaz, é facinho. E ele chamava todos esses 200 que vieram, que eram muitos, né, pessoal? Esses 200 vieram como desbravadores, né? Pô, cara, vamos lá. Eles começaram a provar e viram que é bom, né? Provaram a pilha dos homens. Eles provaram uma coisa que os homens são seduzidos pelas mulheres, né? As mulheres têm um poder de sedução muito grande sobre os homens. Tu vê que os anjos foram seduzidos pelas mulheres por causa do sexto sentido que a mulher tem. Toda mulher tem um sexto sentido. O homem só tem 5 sentidos, mas a mulher tem um sexto sentido, que é o da sedução. Essa da sedução, até os demônios caem para esse sentido. Por isso que o Lúcifer se apoderou da serpente e utilizou esse poder de sedução hipnotizando a mulher. Sinistro isso, pessoal. Bom, 20 minutos e 52 segundos. No próximo vídeo, vamos falar a continuação, a saga da queda dos anjos. Um forte abraço, uma ótima terça-feira para você. Pessoal, antes de terminar, não se esqueça, pessoal, vamos dar uma força para o canal. Se cada uma pessoa de vocês aí conseguir 2 pessoas para se inscrever no canal e participarem, ficarem vendo, porque assim, o interessante é vocês seguirem e vendo, porque cada vez eu vou vir com um assunto. E se até uma minha irmã me pediu para falar sobre a lei Nezara e Gesara, eu vou falar sobre essa lei. Eu tenho tanta coisa para falar, para entregar para vocês, que 20 minutos cada dia eu vou levar a vida inteira fazendo vídeo para todos vocês. Então não esqueça, DRM Rodrigues, você pode postar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas o principal de tudo isso não é isso aí, é você pegar uma pessoa mesmo da sua confiança, da sua família, seu amigo, e visitar um amigo teu e falar, poxa, só, olha, eu tenho uma novidade para você. Eu tenho um vídeo aqui que eu estou vendo, aí separa os vídeos melhores, que a gente fala sobre batismo, a gente fala sobre dízimo, inclusive eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre o que é batismo, o que é dízimo, o que é Santa Ceia. Nós vamos falar isso para vocês entenderem de uma vez por todas, tirar a religiosidade disso aí, porque muita gente está fazendo isso aí para arrumar dinheiro e botar medo no coração das pessoas. Tá bom, pessoal? DRM Rodrigues, o canal do Livro Apócrifo. Um forte abraço, pessoal.